Bom, o Cruzeiro empatou com o Corinthians no sábado, no Mineirão, 9 horas da noite. A gente sabe muito bem disso. Muitas pessoas já falaram aqui na plataforma o pós-jogo, a sua análise, as suas convicções. E o Cruzeiro, que mais uma vez jogou bem, mas não conseguiu os 3 pontos mais uma vez. E pelo contrário, agora, como praxe, assim como aconteceu contra o Palmeiras, toma um gol praticamente ao apagar das luzes. O Cruzeiro, então, mais uma vez, joga bem, não vence e agora se aproxima do Z4. Eu quero trazer a minha análise deste jogo, sei que depois de 2 dias, para que vocês também saibam qual é o meu ponto de vista deste Cruzeiro, principalmente na abertura do segundo turno. Eu sou Patrick Lopes, você está no canal Cruzeiro Querido. Quero falar muito sobre este jogo neste vídeo, mas nunca antes dela. Toca guitarra! Fala, nação azul, antes de qualquer coisa, se é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo aqui na plataforma. Não esqueça também de deixar o seu like, o like é muito importante. E se possível, compartilhe o link deste vídeo que está aí na descrição, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Bom, no sábado, mais uma vez, a torcida saiu frustrada com o Cruzeiro jogando bem, mas não conseguindo os 3 pontos mais uma vez. Aquele jogo, mais uma vez, eu fui surpreendido em termos de escalação, porque contra o Palmeiras também eu fui surpreendido, pois o Cruzeiro, vindo de atuações boas contra o Atlético Paranaense e Botafogo com 3 volantes, eu não imaginava que se o Pepa fosse mudar algo, não seria contra um Palmeiras fora de casa, como ele mudou, escalando 3 atacantes além do Matheus Vital como meia. O Pepa, que é muito pragmático, mas não tem mostrado isso principalmente nessas últimas 2 partidas, Palmeiras e Corinthians. O Pepa também é pragmático, não só em escalação, mas também nas mudanças durante o jogo. Inclusive, boa parte da torcida reclama disso. Troca 6 por meia dúzia, não tem, né, de certa forma, uma variação tática nas suas mudanças. O Cruzeiro, eu não gostei dessa escalação com 4 atacantes, apesar de parecer ofensivo, pois é 4 atacantes, pelo fato de que acabou sacrificando o Arthur Gomes, já que na visão do Pepa, o Cruzeiro não tem um outro meia para fazer a função que o Matheus Vital faria contra o Palmeiras, por exemplo. Então sacrifica o Arthur Gomes lá da ponta esquerda, que é a sua posição de origem, onde ele gosta de jogar, para jogar como se fosse um meia vindo de trás. E eu não gostei dessa escalação justamente por isso, pois eu achei que, pelo fato de sacrificar um jogador de beirada, no caso o Arthur Gomes, o Cruzeiro ficou desorganizado e com um buraco no meio, como aconteceu. E o Pepa tentou corrigir isso no segundo tempo com a entrada do Machado. Salientar mais uma vez uma boa partida do Rafael Papagaio, que inclusive fez o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Ele que já tinha estreado contra o Botafogo e foi bem. Contra o Palmeiras como titular, na minha opinião, também foi bem. E agora estreando titular frente à torcida, faz um gol, é o titular absoluto da posição. O Wesley também subindo de rendimento, eu que sou um defensor do Wesley, direcionando ou, na verdade, identificando as boas partidas que o Wesley tem feito, apesar das finalizações erradas contra o Inter, por exemplo, e contra o Palmeiras, não ter sido decisivo, ali praticamente daria vitória ao Cruzeiro, mas é fato que o Wesley tem crescido de rendimento, ele que faz aquela bela jogada iniciando para que o Bruno Rodrigues tivesse ou desse assistência para o Rafael Papagaio fazer o gol. O Cruzeiro, então, que depois disso e depois do gol, teve oportunidades, não conseguiu marcar e no último minuto sofreu o gol, a gente sabe muito bem. Mais uma vez com a entrada de Gilberto, eu já fui muito defensor do Gilberto, inclusive não como titular, mas como uma possível boa opção de banco, mas eu perdi a paciência com o Gilberto naquele jogo contra o Botafogo, onde mais uma vez ele tem oportunidade de entrar como titular, na minha opinião, tá? Injusta, porque ele não tem feito para tal, mas o Pepa, na insistência, assim como ele teve com o Dourado também, insiste com o Gilberto e ali eu perdi a paciência, porque o Gilberto, mais uma vez, é como se tivesse o Cruzeiro com um a menos e contra o Corinthians não foi diferente. Contra o Palmeiras ele já entra também, cai muito rendimento e contra o Corinthians tem uma jogada de juvenil, inclusive um juvenil de 17 anos toma a bola, dá uma caneta, o Gilberto não faz a falta, fica parado no ataque
e sai o gol do Corinthians, faltando praticamente 20 segundos para acabar a partida. Coloco a culpa no Gilberto e desta vez no Pepa, sendo que nos outros resultados a maior parcela eu sempre direcionei para os jogadores, pois o Cruzeiro jogou bem e não teve a capacidade de fazer gol. Diferente contra o Corinthians, a maior parcela, na minha opinião, é do Pepa, que inclusive faz a opção pelo Gilberto, porque ele tem insistido com o Gilberto, sendo que o jogo tem se apresentado como uma mudança, por exemplo, de colocar jogadores velozes no lugar do Rafael Papagaio quando ele vai fazer as mudanças. Poderia ter colocado o Paulo Vitor, o Stênio. Ah, Patrick, mas eles são ruins, assim como o Gilberto. Mas o Gilberto já tem recebido oportunidades, uma assistência que para mim já passou do limite. Faz então uma outra mudança, coloca um jogador de velocidade para aproveitar os contra-ataques. Um jogo contra o Palmeiras também pediu o jogador sim, ele colocou o Gilberto e cai muito de rendimento. Então, desta vez, como eu não tinha feito nas outras partidas, a maior parcela, na minha opinião, do Cruzeiro não ter conseguido o resultado é do treinador Pepa. E o Cruzeiro precisa mudar a chave, porque agora com a vitória do Santos, a vitória do Vasco, enfim, o Cruzeiro fica a 4 pontos do Z4, alerta ligada, praticamente aí todo segundo turno. E eu ainda falei que o Corinthians viria enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte em um cenário que o Cruzeiro não encontraria praticamente no segundo turno do Brasileiro. Qual cenário esse? Um Corinthians que vinha de desclassificação para o seu rival na Copa do Brasil, ou seja, cabisbaixo, sem 7 titulares entre os relacionados e já visando um confronto de uma outra competição na terça-feira contra o Estudiantes na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro não vai encontrar esse cenário praticamente todo segundo turno. Um Corinthians ou uma equipe desgastada e que ainda está envolvida em uma outra competição. O Cruzeiro ficou com a semana livre mais uma vez. O time jogou na quarta e o Cruzeiro não soube aproveitar, assim como não conseguiu aproveitar em várias oportunidades no primeiro turno. O Cruzeiro não encontrará esse cenário mais no segundo turno. Possivelmente. Por exemplo, contra o Grêmio, no domingo, 4 horas, o Grêmio totalmente voltado às suas forças para o brasileiro. Na outra rodada, Red Bull Bragantino. Também só tem um brasileiro. Na outra rodada é o Santos na Vila Belmiro. Também só tem um brasileiro. O Cruzeiro deixou passar as oportunidades de aproveitar esse cenário, principalmente neste sábado, contra o Corinthians. É o Cruzeiro que precisa mais do que nunca conseguir os 3 pontos, independente de como, seja jogando bem ou mal. Mas o Cruzeiro não tem feito. É essa então a minha análise pós-jogo. Eu poderia ter feito logo em seguida, mas deixei também esfriar os ânimos. Ter também, né, uma capacidade de olhar o jogo de uma outra forma para trazer uma análise aqui pós-jogo, mesmo depois de 2 dias para você. Você gostou do vídeo e não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos crescer aqui na plataforma. Deixe o seu like, também é muito importante. E se possível, compartilhe o link desse vídeo, que está aí na descrição, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Eu sou Patrick Lopes, você está no canal Cruzeiro Querido. Eu espero vocês até meus próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto.